Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura e literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de resenha, resenharei para vocês o primeiro de uma série em que eu estou há muito tempo querendo ler e que finalmente iniciei, que é a série A Torre Negra. E hoje a resenha é do livro O Pistoleiro, o primeiro ali desta série. E o livro me surpreendeu muito positivamente, ele tem um começo ali meio duro, só que aí depois que você entra ali na narrativa do Stephen King, ele meio que se abre e aí você só absorve as coisas boas que o Stephen King tem para oferecer pra gente. A primeira frase do livro é: o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. E basicamente resume todo o livro nessa simples primeira frase do livro. Então é isso mesmo, é o pistoleiro que parece aqueles caras meio de faroeste que anda com os coldres assim do lado com as pistolas, indo atrás de um homem todo vestido de preto que, né, a gente vai entendendo quem é esse homem de acordo com o avançar da história. Então é basicamente isso, se chama O Pistoleiro por uma razão, porque nesse primeiro livro dessa série, né, de 7 livros, a gente aprende quem é o nosso protagonista. Então a gente vai meio que acompanhando o pistoleiro dentro dessa jornada para encontrar esse homem de preto. Então, como é que funciona a linha temporal desse livro, né? Então você tá ali, né, começa com o pistoleiro indo atrás do homem de preto, só que a gente está nesse deserto em que o pistoleiro está indo atrás desse homem de preto, só que a gente vai aprendendo sobre o contexto em que ele está, que não é necessariamente uma realidade que a gente vive, ou talvez seja no mundo pós-apocalíptico, onde antes vivia centros de população, agora está meio que, né, sumiu ali, está meio que dizimada a população, onde tinha uma estrada super abastecida de comércio e tal, já não tem mais nada, só tem placas meio que moribundas por ali. Então a gente vai aprendendo o contexto ali, e o pistoleiro vai indo atrás desse cara, desse homem de preto, que a gente não sabe quem é, nem como é, nem se é realmente um homem ou não. E ele vai encontrando, né, situações onde que ele reflete sobre a vida dele até aquele determinado momento. Então a gente está ali, ó, linha temporal inicial, aqui, pum, só que aí, primeira coisa que acontece, ele relembra alguma coisa, então a gente entra ali numa linha temporal anterior. Às vezes, nessa linha temporal anterior, ele lembra de mais coisa, da infância dele. Então a gente está o tempo inteiro indo e voltando ali na linha do tempo do pistoleiro, para a gente aprender efetivamente quem é o pistoleiro. Então eu acho que essa a premissa, é justamente essa a proposta do Stephen King para esse primeiro livro dessa série extensa, né? Então é basicamente isso a história, é o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás dele. Então quais são os pontos positivos que eu acredito que esse livro tenha? O primeiro é que, porra, ele é escrito pelo Stephen King, então imagina a atmosfera em que ele traz para esse livro. Eu li algumas outras obras dele, né? Então Outsider, Salem, Joyland, eu li algumas coisas dele. Ele sempre trouxe para a escrita dele aquele ar, principalmente Salem, né, que é um dos primeiros livros dele, inclusive. Ele traz aquele ar meio sombrio, aquele ar meio arrepiante, onde que você não faz ideia do que está acontecendo e qual o potencial que pode acontecer ali naquela cena, de um lado mais sombrio, claro, né? E ele faz exatamente isso. É uma fantasia que aparentemente ela se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde que as dimensões podem se cruzar. Então, tipo, é um livro muito rico, tem muita coisa para ele explorar ainda. Por enquanto, ele criou essa ambientação ali que a gente fica meio que sentindo um arrepio o tempo inteiro que a gente está lendo. Então esse é um dos grandes pontos fortes que eu acredito que tenha esse livro. A gente começa esse livro, como eu falei, né, tem um começo meio duro, porque eu acredito, eu até falei isso num vlog passado, que tem super hipérboles, tem mais hipérbole do que o necessário para descrever algumas coisas ali no começo, mas depois que você já pega a escrita ali, você entende por que ele está te dando todos esses adjetivos para as coisas que estão acontecendo, você acaba meio que as coisas vão meio que fazendo sentido. Então você vai meio que se acostumando e aí depois você
né, pega a cadência da escrita do Stephen King e aí você vai de vez ali nessa história. Eu fiz um vídeo falando antes de ler Stephen King aqui no canal, já faz, nossa, mais de anos, se eu não me engano. E eu falo que o Stephen King, ele é ótimo em trazer a psique humana para dentro de suas histórias. Então, na verdade, os monstros que as pessoas veem, as situações sombrias que elas estão, nada mais é do que, sei lá, o luto ou uma experiência traumática. E o Stephen King consegue trazer esses elementos que eu falei nesse vídeo para dentro dessa história. Então, o Pistoleiro não é só um cara com as armas, ele é muito mais complexo que isso, ele está dentro de uma rede de pessoas. Cada pessoa é muito mais complexa do que está efetivamente só ali na história, sendo suporte para a história do nosso protagonista. As pessoas são muito mais ricas. E eu acredito que esse é um dos pontos grandes do Stephen King na sua literatura, e ele trouxe isso muito, muito bem aqui também no O Pistoleiro. Então, O Pistoleiro, primeiro livro de uma série de 7. Então, O Pistoleiro, primeiro livro dessa série, A Torre Negra. É um livro que eu gostei bastante, é um livro curto, tem nem 300 páginas. Os outros livros, a partir do momento que a gente vai avançando, eles são maiores, que eu já vi. Mas aí a gente já está mais habituado com o contexto. Eu acho que faz sentido ter essa espessura, esse livro dele, ser só 270 páginas mais ou menos, porque tem muita informação ali. Se fosse mais que isso ia acabar cansando de vez, mas não cansou. Então é isso aí, vamos começar essa série. Agora em fevereiro eu já vou pegar A Escolha dos Três, que é o segundo livro dessa série, e eu quero terminar ainda nesse mesmo ano A Torre Negra, escrita por Stephen King. Eu espero que você também se anime para ler e a gente conversar sobre essa série aqui no canal no futuro. Me conta aí se você já leu essa série, se você gostou, se você não gostou, por que não gostou, me conta que eu estou super curioso para saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ver você no próximo. Tchau!